Certo, pessoal, vamos aqui para a explicação do plano 8020 TRT Piauí, certo? Então temos aqui a planilha, tá? Essa planilha, o objetivo dela é facilitar a sua preparação, tá? Organizar seu estudo para esse concurso, certo? E vamos apresentar essa planilha, beleza? Então temos aqui, ó, a planilha dividida em guias, tá? Então temos aqui, ó, guia capa, guia edital, guia fases revisão, guia o que mais cai, conteúdo diário, aproveitamento, dicas gerais e a guia orientação reta final, tá bom? Certo. Cada guia tem sua importância e agora vamos conhecer cada uma delas, certo? Aqui na guia capa temos esse painel de navegação, tá? Então você clicou no botão, você vai para a guia, tá? Então se você quiser ir para a guia edital, você clica aqui que vai para a guia edital, certo? Clicou aqui, volta para a capa. Beleza? Se quiser ir para a guia o que mais cai, clica aqui, vai para a guia o que mais cai, certo? Clicou aqui e volta. Beleza? Além disso, aqui do lado temos dois cronogramas, tá? Um cronograma para quem tem o dia inteiro livre para estudar e temos esse outro cronograma para quem trabalha e estuda, tá bom? Então, temos o edital publicado, prova marcada, tá? Então, até a data da prova temos 65 dias, tá? Então, são 65 dias de preparação, tá? Dá por volta aí de 2 meses de estudo, tá bom? Depois eu vou arrumar isso aqui, certo? Mas são 65 dias até a prova, tá? Beleza. Então, são 2 meses de estudo, um pouco mais de 9 semanas, tá bom? E é interessante que o aluno, né, a partir de agora, né, a partir do lançamento do edital, cumpra uma carga máxima equilibrável, né? Uma carga máxima que ele consiga cumprir de forma saudável, tá bom? Então, para aqueles alunos que têm o dia inteiro livre, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tempos diários de estudo é uma carga saudável, tá bom? Cada tempo de estudo desse, 50 minutos. Então dá por volta de 7 horas e meia de estudo, tá bom? Então é uma carga saudável para uma reta final. Quem conseguir cumprir mais, faça o seu máximo, tá? Beleza. Para quem trabalha e estuda, tá bom? É interessante tentar cumprir 4 horas durante a noite e mais um tempo antes de trabalhar, tá bom? Então aqui, ó, cumpriu um tempinho, por exemplo, de 5 da manhã até as 5h50, né? Toma café, vai para o trabalho, tá bom? E à noite, claro, cumprir mais 4 tempos de estudo, tá bom? Beleza. Então aqui, ó, como eu falei, temos esses 2 cronogramas, o de cima para quem só estuda e esse de baixo para quem trabalha e estuda, tá bom? É interessante notar que carga maior para as matérias dos conhecimentos específicos, tá bom? Porque tem peso maior, tem uma importância maior para a prova, tá bom? Beleza. Então, guia capa explicada, tá bom? Vamos agora para a guia edital. Nessa guia edital, eu trago aqui as matérias que serão cobradas na prova, tá? Então aqui, ó, conhecimentos gerais, português, regimento interno, raciocínio lógico, tá? Essas 3 matérias juntas terão 20 questões, peso 1, e temos um total de 20 pontos, tá bom? E temos aqui as matérias de conhecimentos específicos, tá bom? Então, administração geral e pública, direito constitucional, administrativo, direito do trabalho e direito processual
do trabalho, tá bom? Então, essas matérias de conhecimentos específicos juntas terão 40 questões, peso 2, que dá um total de 80 pontos, tá bom? Aqui temos outras informações do concurso, a data das inscrições, tá? Até o dia 5/8, tá bom? Então é importante ficar atentos ao horário, tá? Então é até às 14 horas do dia 5/8. É interessante não deixar essa inscrição para cima da hora, tá? Não deixar lá para as 13 horas e 50 minutos do dia 5, tá? Então façam essa inscrição logo e paguem o boleto, tá? Já vi muitos casos de o aluno fazer a inscrição e esquecer de pagar o boleto. Aí já é eliminado do concurso, né? Fica de fora, certo? Data da prova, dia 18/9, tá bom? Beleza. Temos aqui a quantidade de vagas, tá? Vagas imediatas. É importante perceber, né? Ter em mente que essas vagas imediatas, elas são só uma previsão, tá? Mas com o passar do tempo, dentro da validade do concurso, com certeza chamarão bem mais do que essas vagas imediatas, tá bom? Certo. Aqui temos os dias para a prova. Nessa imagem, se você clicar nessa imagem, vai carregar a página do concurso, tá? Então, para você fazer a inscrição, acessar o edital e ver as outras publicações do seu concurso, tá bom? Beleza. Temos aqui a guia Fases Revisão, certo? Nessa guia, eu explico a metodologia do estudo. O estudo dividido em fases. E cada fase tem sua ênfase, seu objetivo, tá bom? Então, fase 1, o objetivo maior é ver a teoria. Fase 2, o objetivo, fazer esquematizações e resumos. Fase 3 e fase 3.1, o objetivo maior é fazer questões, certo? Beleza, eu quero que vocês deem uma lida na descrição de cada fase e essa informação está na guia Fases Revisão e também está no e-book que eu vou mandar para vocês, tá bom? Beleza. É interessante nessa reta final ou começar na fase 2 ou na fase 3 ou na fase 3.1, tá bom? Então, você ou já vai começar lendo o PDF e fazendo questões, ou já vai começar, para aqueles alunos que já estudaram com antecedência, começar na fase 3, que já vai basicamente fazer questões, ler caderno de erros, fazer caderno de erros e revisar outros materiais curtos, como por exemplo mapas mentais e flashcards, tá bom? Beleza, mas todas essas informações do que consiste cada fase está aqui na guia Fases Revisão e no e-book que eu vou mandar para vocês, tá? Certo. Aqui temos a guia O que mais cai, tá? Nessa guia eu trago todos os assuntos em cada matéria e, além disso, eu fiz um levantamento estatístico dos assuntos, tá? Então, dividi por cores. O que está em azul é um assunto muito cobrado. O que está em verde tem uma cobrança mediana. E o que está em vermelho tem uma cobrança pequena, tá bom? Então, existem dois cenários. Existe o cenário daquele aluno que se preparou com antecedência e tem o cenário, né, tem a situação do aluno que está começando agora, tá? Então, para o aluno que já vinha estudando com antecedência, agora é hora de intensificar a resolução de questões daqueles assuntos mais cobrados, tá? Então, você vai fazer mais questões do que está em azul, depois do que está em verde e depois do que está em vermelho, tá? Volta na teoria naqueles assuntos que você estiver com percentual baixo, certo? Para o aluno que está começando agora,
não vai dar tempo ver tudo. Temos 2 meses para a prova. Então, o interessante é ver só aquilo que é mais cobrado, certo? Então, busque ver tudo o que está em azul, tá bom? Então, em português, por exemplo, você vai tentar ver morfologia, interpretação, sintaxe, regência, concordância, tá bom? Ortografia. Se não der tempo ver tudo que está em azul, priorize aquilo que é mais cobrado. Morfologia, interpretação, sintaxe, regência. Se você vê isso, já vai estar com a bagagem mediana para encarar essa prova, tá bom? Beleza. Então, eu fiz esse levantamento estatístico com todas as disciplinas, tá bom? Então, por exemplo, aqui em raciocínio lógico, né, tem essa parte de raciocínio lógico propriamente dito e tem a parte de matemática, tá bom? Então, aqui, ó, a gente pode perceber que a parte de matemática é a parte menos cobrada. Então, você vai ter que intensificar o estudo aqui, por exemplo, de lógica das proposições. Aqui também, ó, porcentagem é um assunto que cai muito no histórico da banca, tá bom? Então, priorize esses assuntos, os assuntos que estão em azul, tá bom? Beleza. Nessa guia, é interessante você preencher 3 colunas, tá? Isso para a sua organização, tá bom? Então aqui, ó, temos a guia aula, a guia acertos, a coluna, na verdade, né? Coluna aula, coluna acertos e coluna erros, tá bom? Então, na medida em que você for estudando a matéria, você vai preenchendo aqui, tá? Então, por exemplo, a aula 1 é morfologia, você preenche aqui, aula 1, morfologia. E, na medida em que você for fazendo questões, você vai preenchendo a quantidade de acertos e erros em cada assunto, tá bom? Então, em morfologia, por exemplo, primeira passagem pelo assunto, você acertou 19, por exemplo, e errou 2 questões, tá? Então, temos aqui 90% de acertos nesse assunto, tá bom? Aí foi lá no segundo assunto, por exemplo, é interpretação. Aí você fez a primeira passagem pelo assunto, fez questões e você vai preencher aqui. Por exemplo, acertou 10 questões, acertou 8, por exemplo, e errou, por exemplo, 6 questões, tá? Então temos aqui 57% de acertos nesse assunto, tá bom? Então, esse preenchimento ele deve servir de parâmetro para você ajustar sua planilha, tá bom? Seu planejamento, tá? Então, se você vê que está com percentual baixo em interpretação de textos e ele é um assunto muito cobrado pela banca porque está em azul, então você vai tirar tempos de outros assuntos ou de outras matérias para alocar nesse assunto que você está fraco, tá bom? Beleza, então você pode fazer ajustes dentro da matéria entre os assuntos e também pode fazer ajustes entre as disciplinas, tá bom? Então, por exemplo, se você está com um percentual de 90% em português, mas está com um percentual de, por exemplo, 56% em regimento interno, você pode tirar tempos de estudos de português e alocar em regimento interno, tá bom? Claro, você tem que levar em consideração a importância de cada matéria no concurso, tá bom? Então, por exemplo, às vezes não vale a pena tirar tempos de regimento interno para alocar, ou o contrário, na verdade, tirar tempos de direito constitucional, que é uma matéria importante, e alocar em regimento interno, né, que devem cair poucas questões e é peso 1, tá bom? Beleza. Então, como eu falei, a guia o que mais cai, você vai preenchendo a quantidade de acertos e erros em cada assunto. E
levando em consideração isso, né, a porcentagem de acertos em cada assunto, você vai adaptando sua planilha, tá bom? Beleza. Aí, esse preenchimento na guia, o que mais cai, ele é feito de forma cumulativa, tá bom? O que quer dizer isso? Quer dizer que todas as vezes que você passar por um assunto, você vai somando a quantidade de acertos e erros, tá bom? Então, o Excel tem essa característica. Você coloca o igual e vai somando aqui. Por exemplo, a quantidade de acertos, 19 mais 10 mais 15. E a quantidade de erros, 2 mais 2 mais 5 erros, tá bom? Então, você coloca o igual e vai somando a quantidade de acertos e erros em cada assunto, tá bom? Certo. Além dessas 3 colunas que você deve preencher, temos aqui essa coluna com o caderno Tech, tá? É extremamente importante, tá? Essa planilha é basicamente vinculada ao site Tech, tá? Então, para você ter um melhor aproveitamento, na verdade, desse planejamento, é interessante você ter a assinatura do Tech, tá bom? Então, todos os cadernos de questões, eu estou levando em consideração o site Tech, tá? Porque ele é o melhor do mercado, tá? Então, aqui, ó, temos esses cadernos do Tech, tá? Cada assunto tem um caderno com uma quantidade X de questões, tá bom? Então, para você acessar ele, é só você copiar esse caderno aqui, né, esse link, e colar no navegador de internet, tá bom? Então, copiou, colou, vai carregar um caderno de questões de determinado assunto, tá bom? Então, aqui, por exemplo, em classes de palavras, temos aqui um caderno com 384 questões, tá bom? Então, você vai fazendo questões, né? Por exemplo, fez X questões de morfologia, passa para o próximo assunto. Interpretação de textos, faz mais tantas questões. E assim você vai girando todos os assuntos do concurso, tá? Em cada matéria, tá? Claro, dando prioridade para o que está em azul, depois para o que está em verde e, por fim, para o que está em vermelho, tá bom? Beleza. Temos aqui a guia conteúdo diário, tá? Nessa guia conteúdo diário, ela vai servir basicamente para você organizar o seu estudo da semana, tá bom? Então aqui, por exemplo, segunda-feira, estudou português, aí você vai colocar aqui, ó, aula 1, por exemplo, parei na página 12, o assunto era crase, por exemplo, e eu estava na fase 2, tá bom? Aí a próxima vez que você for estudar essa matéria, você sabe que você vai continuar da página 13, aula 1, o assunto crase, tá bom? Então é basicamente para você se organizar, tá? Beleza. Temos aqui a guia aproveitamento, tá bom? Essa guia aproveitamento, ela já tem o preenchimento automático que vem da guia o que mais cai, tá bom? Então aqui, ó, temos aquele preenchimento que a gente fez lá na guia o que mais cai, ó, 83% em português, 53% em regimento interno, tá bom? E também já preenche esse gráfico aqui, circular, tá? Então aqui, ó, o que esse gráfico quer dizer? Quer dizer que o que está mais próximo do centro é o que você está com percentual baixo, no caso, o regimento, e o que está mais afastado do centro é o que você está com percentual alto, no caso aqui, português, tá bom? Beleza, então tudo isso vai servir de parâmetro para você ajustar seu planejamento, tá bom? Então aqui, ó, se você percebe que você está com percentual baixo em regimento interno, 53%, e está com percentual alto em português, você pode tirar tempos de uma matéria que você está bem e alocar em outra que você está fraco, tá bom? Beleza. Aqui
temos a quantidade, na verdade, o aproveitamento nos simulados, tá bom? Então, na medida em que você for fazendo os simulados, você vai preenchendo a quantidade de acertos em cada matéria, tá bom? Então aqui, ó, simulado 1 fez essa quantidade de acertos e o simulado 2 tem essa quantidade de acertos aqui, tá? Só para você ter uma base de como você está em cada simulado, como está a sua evolução, tá bom? Certo. Vamos aqui para a guia Dicas Gerais, tá bom? Nessa guia, como o próprio nome diz, eu trago dicas gerais de como você vai proceder nessa reta final, tá bom? Então está nesse espaço aqui, quero que você faça uma leitura atenta, tá bom? Que aqui tem informações importantes para essa preparação, tá bom? Além disso, temos aqui, ó, esse espaço que tem o link do edital, aqui tem esse espaço que vem o vídeo que explica essa planilha, tá bom? Aqui temos um link que vai para o e-book que eu vou disponibilizar para vocês com outras dicas de estudo, tá? E aqui temos um vídeo que explica o caderno de erros, tá bom? Então, o caderno de erros é uma ferramenta importante para essa reta final, tá bom? Vai ser o principal, a principal ferramenta de revisão, tá bom? Beleza. Por fim, temos aqui a guia Orientação Reta Final, que aqui eu falo os melhores materiais para você adquirir e seguir nessa reta final, tá bom? Eu falo um pouco da metodologia de revisão, de como você vai fazer as revisões, tá? E aqui eu trago como você vai proceder nessa reta final em cada matéria, tá bom? Então, pessoal, temos aqui o plano 80-20 TRT Piauí, tá? Como eu falei, temos poucos dias para a prova, tá? Mas é importante você seguir, né? Se você já vinha de uma preparação anterior, é hora de fazer mais questões, né? Fazer o pente fino. Então, de acordo aqui com a guia, o que mais cai, né? Se você está com percentual baixo em certo assunto ou em certa matéria, é hora de intensificar as revisões ou ainda voltar na teoria e reforçar esse assunto, certo? Ou, se você é iniciante, não desista, né? Temos aí 60 e tantos dias para a prova, tá? São poucos dias, né? Pouco tempo de preparação, mas de todo modo, se você não chegar competitivo, essas matérias são aproveitáveis para outros concursos, tá? Tanto de tribunais do trabalho quanto de outras áreas, tá? Então, por exemplo, INSS que está por vir, outros tribunais de justiça também, Tribunal Regional Eleitoral, TRE. Então, essas matérias são bem aproveitáveis para outros concursos, tá? Então, espero de você determinação, disciplina, comprometimento nessa reta final, tá? Dê o seu máximo, tá? Tenha certeza de que nenhuma noite que você deixar de dormir para estudar, ela será perdida, tá? No futuro, a recompensa virá. Então, dedique-se, né? Tenha foco. Foco é dizer não. Então, diga não para a cervejinha, diga não para o convite e diga sim para o estudo, diga sim para as revisões, diga sim para as questões, tá bom? Então, ânimo, força de vontade e comprometimento nessa reta final, tá? Desejo a todos uma boa prova, uma boa preparação. Qualquer dúvida que surgir, pode me chamar no WhatsApp que estarei à disposição, tá? Então é isso, bons estudos e até mais.